O sol se ergue sobre o Caribe e ilumina uma nação que, em meados do século XX, parecia ter encontrado seu lugar no mundo. As ruas despertam cedo, motores roncando, passos apressados, vitrines reluzentes. A confiança no ar, a expectativa. Estamos na Venezuela de 1950, um país que, à época, era visto como o mais rico da América Latina e um dos mais ricos do mundo. Para muitos estrangeiros, a Venezuela não era apenas um destino distante, era promessa, um território onde o futuro parecia já ter chegado. Os jornais internacionais falavam em crescimento acelerado, em obras monumentais, em salários elevados. Trabalhadores vinham de longe, atraídos por oportunidades que poucos países da região podiam oferecer. A ideia de prosperidade não era abstrata, ela se materializava em concreto, aço, automóveis e luz elétrica. Essa riqueza tinha uma origem bem definida. Debaixo do solo venezuelano, o petróleo jorrava em volumes impressionantes. Desde as primeiras décadas do século, ele havia transformado radicalmente a economia do país. Mas é após a Segunda Guerra Mundial que esse recurso passa a moldar cada aspecto da vida nacional. O mundo precisava de energia. A Venezuela estava pronta para fornecê-la. Enquanto a Europa se reconstruía e os Estados Unidos expandiam sua influência, o petróleo venezuelano fluía para alimentar fábricas, veículos e cidades inteiras. Em troca, entravam dólares, muitos dólares. A moeda era forte, o consumo crescia, o Estado investia pesado em infraestrutura, urbanização e modernização. Tudo parecia avançar em ritmo acelerado. No centro desse projeto estava uma visão clara de progresso. A Venezuela queria se apresentar como um país moderno, organizado, eficiente, um símbolo de sucesso no Hemisfério Sul. Rodovias cortavam paisagens antes isoladas, novos bairros surgiam, arranha-céus começavam a redesenhar o horizonte urbano. A sensação era de que o país havia dado um salto histórico em poucas décadas. Mas 1950 não surge do nada. Esse momento é fruto de um longo processo. Até o início do século XX, a Venezuela era predominantemente rural, marcada por instabilidade política e economia agrícola. O petróleo mudou tudo. Ele redefiniu prioridades, concentrou investimentos e deslocou populações inteiras do campo para as cidades. Em poucas gerações, o país deixou para trás um passado agrário e se lançou quase sem transição na modernidade industrial. Nesse período, o poder político também buscava se consolidar. O governo central exercia controle firme, apostando em grandes obras como símbolos de ordem e progresso. A estabilidade institucional era apresentada como necessária para sustentar o crescimento econômico. Para muitos, funcionava. A vida parecia melhorar, o futuro parecia previsível e promissor. Nas cidades, especialmente na capital, o contraste com outros países latino-americanos era evidente. Automóveis novos circulavam com frequência, produtos importados enchiam prateleiras. Cinemas exibiam lançamentos recentes, cafés e restaurantes mantinham padrões elevados. A Venezuela de 1950 gostava de se ver como parte do mundo desenvolvido, ainda que geograficamente estivesse no sul. Esse era o cenário que encantava visitantes e alimentava o orgulho nacional. Um país jovem, rico, confiante, um país que acreditava ter encontrado a fórmula do sucesso. Poucos imaginavam que por trás dessa prosperidade acelerada já existiam tensões silenciosas, desequilíbrios profundos e dependências perigosas. Mas por ora, o brilho falava mais alto. A Venezuela de 1950 se apresentava como um exemplo raro na região, um lugar onde o dinheiro circulava, onde o Estado construía, onde o amanhã parecia garantido. A prosperidade da Venezuela de 1950 não vivia apenas nos números da economia ou nos discursos oficiais.
Ela se fazia visível no cotidiano, nos gestos simples, na forma como as cidades se organizavam e cresciam em torno de um novo ritmo. Bastava caminhar por suas ruas para perceber que algo havia mudado de maneira profunda. As cidades despertavam cedo, o trânsito começava a se intensificar logo nas primeiras horas da manhã, com automóveis modernos dividindo espaço com ônibus, caminhões e táxis recém-adquiridos. O som dos motores substituía, pouco a pouco, o silêncio das antigas cidades provincianas. O deslocamento urbano tornava-se mais rápido, mais amplo, mais ambicioso. Na capital, a transformação era ainda mais evidente. Grandes avenidas cortavam bairros inteiros, pensadas para o fluxo constante de veículos e para a circulação de uma população em crescimento acelerado. Prédios administrativos, ministérios e sedes de empresas surgiam com arquitetura sólida, linhas retas e aparência monumental. Tudo parecia planejado para transmitir ordem, eficiência e futuro. O comércio acompanhava esse impulso. Lojas exibiam vitrines bem iluminadas, repletas de produtos importados, eletrodomésticos, roupas, perfumes, aparelhos de rádio. Muitos desses itens eram símbolos de status, mas também de uma nova forma de viver. O consumo fazia parte da identidade urbana. Comprar não era apenas necessidade, era participação em uma era de abundância. Nos bairros residenciais, a paisagem revelava contrastes marcantes. Em áreas mais valorizadas, casas amplas e edifícios modernos ofereciam conforto, eletricidade constante, água encanada e ruas bem pavimentadas. Jardins bem cuidados, cercas baixas e fachadas claras compunham uma imagem de tranquilidade e ascensão social. A classe média crescia, impulsionada por empregos ligados direta ou indiretamente ao petróleo. Trabalhar no setor petrolífero era sinônimo de estabilidade e bons salários. Técnicos, engenheiros, operadores e funcionários administrativos sustentavam famílias inteiras com rendas que superavam as de muitos países vizinhos. Mesmo quem não atuava diretamente nos campos de extração sentia os efeitos desse dinheiro circulando. Serviços se expandiam, pequenas empresas surgiam, o mercado interno se fortalecia. Mais afastados dos centros modernizados, outros bairros cresciam de forma rápida e improvisada. Pessoas vindas do interior buscavam oportunidades nas cidades, atraídas pela promessa de emprego e melhoria de vida. Casas simples construídas com o que estava disponível ocupavam encostas e áreas periféricas. Ainda que menos visíveis nos cartões postais da prosperidade, esses espaços faziam parte da engrenagem urbana que sustentava o crescimento. O trabalho urbano se diversificava. Escritórios, bancos e repartições públicas absorviam uma nova geração de trabalhadores. Homens de terno e chapéu circulavam pelo centro financeiro. Mulheres passavam a ocupar funções administrativas, no comércio e em serviços, ampliando lentamente sua presença na vida econômica. O horário comercial organizava o tempo da cidade, marcando o ritmo das jornadas. Os transportes conectavam tudo isso. Rodovias recém-inauguradas ligavam regiões antes isoladas, facilitando o escoamento de mercadorias e a circulação de pessoas. Ônibus urbanos tornavam bairros distantes mais acessíveis. Viajar dentro do país tornava-se menos penoso, mais previsível. A sensação de integração territorial reforçava a ideia de um Estado forte e funcional. O petróleo, embora extraído longe dos centros urbanos, estava presente em cada detalhe. Ele financiava as ruas pavimentadas, os prédios públicos, os salários pagos em dia, alimentava os veículos que cruzavam as avenidas e iluminava as casas ao cair da noite. Era uma riqueza invisível e constante, sustentando a aparência de normalidade e progresso. À noite, as cidades não adormeciam cedo. A iluminação pública mantinha ruas vivas, com pessoas caminhando, conversando, se encontrando. Restaurantes recebiam famílias e grupos de amigos.
O espaço urbano era vivido com confiança, como se o futuro estivesse garantido e não houvesse urgência em questioná-lo. Esse era o cotidiano da Venezuela em seu auge econômico, uma vida urbana moldada pela abundância, pela velocidade das mudanças e pela crença quase unânime de que aquele caminho não teria volta. Mas toda cidade que cresce rápido demais carrega silêncios difíceis de perceber à primeira vista. Longe das mesas iluminadas e das salas confortáveis, outras percepções começavam a surgir. Nem todos se sentiam igualmente incluídos nesse projeto de prosperidade. Em bairros mais afastados, o crescimento era menos organizado. Serviços públicos nem sempre acompanhavam o aumento populacional. A cidade crescia mais rápido do que sua capacidade de absorver todos com o mesmo nível de conforto. Mesmo entre os que viviam bem, havia uma dependência silenciosa. O petróleo sustentava quase tudo: empregos, salários, investimentos públicos. Poucos questionavam o que aconteceria se esse fluxo diminuísse. A riqueza parecia tão abundante que pensar em limites soava desnecessário. O presente era generoso demais para que o futuro causasse preocupação. No campo político, a estabilidade era apresentada como virtude. A ordem era valorizada. Grandes obras e números positivos serviam como justificativa para um controle firme do poder. Para muitos cidadãos, isso era um preço aceitável. A vida melhorava, e isso bastava. Outros, mais atentos, percebiam que nem toda prosperidade vinha acompanhada de participação ou debate aberto. Ainda assim, o sentimento predominante era de confiança. A Venezuela se via como exceção em um continente marcado por crises recorrentes. O país parecia protegido por sua riqueza natural e por um Estado que se mostrava capaz de transformá-la em concreto, asfalto e luz. As noites seguiam animadas. As cidades continuavam iluminadas. As conversas se prolongavam sem pressa. Poucos percebiam que, sob essa superfície estável, acumulavam-se fragilidades difíceis de enxergar naquele momento. O brilho era real, o conforto também. Mas toda prosperidade construída sobre um único pilar carrega inevitavelmente um ponto de tensão. Ainda invisível, ainda distante, mas já presente no silêncio entre uma música e outra. Ao observar a Venezuela de 1950 com alguma distância, o que permanece é a imagem de um país confiante, quase seguro demais de si. Um lugar que acreditava ter domado o futuro, apoiado em uma riqueza que parecia inesgotável. Naquele momento, poucos tinham motivos para duvidar. Venezuela era, para muitos, um exemplo raro. Enquanto outras nações da região lidavam com instabilidade, inflação ou estagnação, o país exibia crescimento, consumo e grandes obras. O dinheiro circulava, as cidades cresciam, o Estado construía. A vida cotidiana parecia organizada em torno de uma promessa simples: amanhã será melhor que hoje. Caracas simbolizava essa promessa. Seu horizonte em transformação, suas avenidas largas e sua vida noturna ativa transmitiam a sensação de modernidade plena. Para quem caminhava por suas ruas iluminadas, o país parecia ter superado as limitações históricas da América Latina. Era como se a geografia tivesse sido reescrita pelo petróleo. Mas o tempo histórico raramente se move em linha reta. Aquela prosperidade, tão visível e concreta, também escondia escolhas estruturais profundas. A dependência quase total de um único recurso, a crença de que o crescimento seria permanente, a ideia de que bastava extrair, vender e construir, indefinidamente. Naquele instante, porém, essas questões ainda não pesavam. O cotidiano seguia confortável. As famílias planejavam o futuro com confiança. Jovens cresciam acreditando que oportunidades não faltariam. O país se via como exceção, não como alerta. É por isso que olhar para a Venezuela de 1950 não é apenas observar um passado distante. É compreender um momento delicado, em que o auge e a fragilidade coexistem.
um retrato de como a riqueza pode iluminar uma nação inteira e, ao mesmo tempo, lançar sombras longas que só o tempo revela. A história não apaga esse brilho, ele foi real. As ruas cheias, os cinemas lotados, os salários altos, a sensação de avanço, tudo isso existiu. Mas a história também ensina que nenhum presente, por mais próspero que pareça, está fora do alcance da mudança. Ao revisitar esse país em seu momento de maior confiança, somos convidados a refletir não apenas sobre o que foi perdido depois, mas sobre como os caminhos são escolhidos quando tudo parece estar dando certo. Este foi um mergulho em um tempo em que a Venezuela acreditava ter chegado ao futuro antes dos outros. Um instante suspenso entre o auge e aquilo que ainda ninguém conseguia imaginar.